disponibilidade, até por essa mudança de data da aula de hoje. Sabemos que muitos irmãos participam. Agradecemos toda a organização espiritual para que esse encontro também possa ser realizado no mundo espiritual. Que possamos estar conectados. Agradecemos ao Pai por mais essa semana. Que o Senhor abençoe e derrame a sua luz a cada um de nós. Que possamos emitir vibrações para o cristão que continua constantemente no trabalho de auxílio e resgate de tantos irmãozinhos. Que as nossas vibrações possam chegar até o cristão. Para que elas possam se unir a de tantos outros para auxiliar nesse trabalho. Mestre, obrigada. Obrigada por mais esse encontro. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui mais uma vez. Que esta aula transcorra com tranquilidade e que cada um possa absorver o conteúdo que lhe é necessário, a mensagem que lhe é importante, a palavra que lhe faça refletir. Para cada um, a aula é uma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, na aula passada, não sei se Murilo chegou a ver a gravação, mas enfim, a gente passou um pedacinho do desenho do Pinóquio, o desenho original de 1940, aquele primeiro vídeo do Walt Disney, né? Agora já teve outras versões. E aí a gente assistiu aquele pedacinho, né, que vem a fada, porque a gente estava falando de consciência, esse era o motivo. E aí vem a fada azul e dá vida ao bonequinho, né, e fala que ele, para se tornar um menino de verdade, ele vai ter que ele vai ter que conquistar aquilo, né, através da prática do bem. Então, aí toda vez que eu assistia esse desenho, lógico, não quando eu era criança, mas quando eu já tinha esse olhar espírita, e às vezes eu assistia com os meus alunos esse desenho, como mudou totalmente a minha visão a respeito daquele desenho, né? O quanto de verdade tem uma questão espiritual e tem uma questão do próprio evangelho inserida lá muito fortemente, né? Não de forma declarada, mas a gente vai vendo na subjetividade do desenho. E as várias aventuras do Pinóquio até, né, o término, quando ele se torna um menino de verdade. E aí, para vocês, assim, quem quiser falar agora, antes da gente começar a aula de hoje é a última lei que a gente vai trabalhar, que é a lei que a gente vai conversar, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Mas antes de começar, assim, que mais que esse desenho, para quem assistiu, ou quem lembra de episódios, partes, ou que reflexões que teve a partir daquela última conversa que nós tivemos, que poderia contribuir? Pode falar, Débora. Acho que a gente tem que falar por aqui. Mas eles vão ouvir, né? Vocês estão ouvindo ela? Não. Não consigo ligar o microfone. Ela não consegue ligar o microfone. Acho que você tem que digitar. Ou usar o seu, rapidinho. Calma aí, deixa eu me movimentar pra ela, calma aí. Tá. E boa noite. Oi, boa noite.
Ai, Carla, pra mim, esse filme sempre gera uma angústia. É, Dessa vez eu entendi por quê, né? Essa angústia é muito disso. Tipo, o Pinóquio tá lá indo pra escola e alguém interrompe e leva ele pro mau caminho. Mas ele não tá sendo mal. Ele só foi levado, sabe? E acho que isso me dá angústia. Porque na vida, muitas vezes, a gente faz a coisa errada, mas na hora a gente não tinha isso claro. Não sei se... a gente vai na ingenuidade, né? Nós somos ainda, eu penso, o Pinóquio, no caso, uma criança, é muito ingênua, acreditando nos outros, estava descobrindo a vida, né? Descobrindo o que era o viver, né? Mas é uma boa reflexão, porque é isso mesmo, Débora. Quantas vezes nós não caímos Mas você cagou, né? nessa... nós caímos nessa na porta larga por distração, né? E aí eu volto com o evangelho que é orar e vigiai, porque o vigiai é isso, o tempo todo nós seremos assediados de várias formas, de várias maneiras, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, pequenas distrações, pequenas, não quer dizer que eu vou fazer o mal, que eu vou praticar o mal, que eu vou prejudicar alguém, mas são pequenas distrações que vão nos tirando do caminho do que era o nosso propósito maior, né? E isso eu acho que traz esse alerta para a gente, mas foi uma boa colocação. Nós somos espíritos crianças ainda, lembrem-se disso. Nós ainda somos crianças, igual o Pinóquio. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Murilo, quer digitar alguma coisa? Wagner, não sei se assistiu, se teve tempo. Eu entendi o que a Débora falou, que é essa parte da angústia, e eu imagino que é bem parecido com o que os mentores sentem da gente quando vê a gente seguindo um mau caminho, né? Eles ficam ali na torcida para a gente fazer a coisa certa, e quando vê a gente desviar o caminho, eles devem ficar naquela apreensão. Acho que esse é o ponto de vista que a gente tinha do Pinóquio, né? Como se a gente fosse o mentor dele, torcendo para ele se dar bem e ele fazendo a coisa errada e dava aquela agonia, né? Então, é mais ou menos por aí, eu acho. E ele vai se metendo em trapalhadas atrás de trapalhadas, né? Até ser levado para a Ilha dos Prazeres, onde os meninos vão ficando burros, né? Conforme o tempo vai passando naquela ilha, né? E quando ele resolve dar um basta naquilo tudo, né, e tentar resgatar, né, ele lembra do Gepeto, enfim, corre atrás dele, tenta salvá-lo lá na barriga da baleia, enfim, mas eu lembro, assim, né, eu não reassisti agora, nessa semana que não deu tempo, mas em vários momentos, essa questão da fada, né, que representa essa espiritualidade. Deixa eu ver aqui o que o Murilo escreveu. É isso mesmo, a espiritualidade, ela nos inspira de várias formas, né, então, nesse caso, foi um desenho de 1940, né, então, se a gente fosse pensar o mundo em 1940, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né, ainda, então, era outro mundo, né, então, o que isso poderia, qual era a mensagem, às vezes, que o Walt Disney também estava querendo passar, né, porque ele também pode ter sido muito influenciado em todo o trabalho dele, que ele era um comunicador, né, ele comunicava através dos desenhos dele. Então, o quanto ele também não pode ter sido influenciado nisso, né. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa que vocês sentiram, pensaram? Não? Mas esse é um convite para sempre quando a gente assistir algum filme, desenho, qualquer coisa, para a gente tentar trazer alguma mensagem para a nossa vida, né? O que será que aquilo pode estar ensinando para a gente? A gente sabe que tem muitos filmes que não são exatamente espíritas, mas eles são totalmente espiritualistas e que vão trazendo essas questões para a gente refletir. Ou mesmo que não seja espiritualista, tem muito filme que traz mensagens bonitas e importantes para a gente
repensar os nossos hábitos, né? E eu acho que tudo isso vale, tudo isso é importante. Teve uma aula, que você não estava, Carla, do pessoal da segunda, que eu peguei trechos de um filme, de uma série. Não é nada espírita, mas ela fala de um rapaz que desvirtua do caminho dele, que ele tem a opinião muito fragilizada, muito fácil, muito ingênua, muito fácil de ser manipulado. E ele foi manipulado para o mal. E aí a série começa a mostrar como uma pessoa normal, que a gente enxerga normal, vira uma pessoa muito má, né? Uhum. Se torna. E aí tem bastante ensinamentos, assim, se a gente for olhar com uma ótica espírita, assim, a gente aprende bastante coisa em várias coisas que não são espíritas, né? Qualquer série aí, a gente consegue ver algum ensinamento. Uhum, sim, com certeza. Bom, então vamos começar, já que já está esse assunto zerado, sempre que tiver alguma outra oportunidade, a gente vai passar trechinhos para começar a discutir com vocês, tá bom? Bom, hoje a lei de justiça, amor e caridade, e que eu acho que amor e caridade é o que mais a gente escuta falar no centro espírita, né? Então, tá muito tranquilo esse assunto, mas a gente vai falar um pouquinho mais de justiça. O que seria a justiça, né? O que é ser justo? Pensando assim, na palavra mesmo, né? Nos nossos exemplos do dia a dia. Quando eu vejo que algo é justo e quando eu vejo que algo não é justo, né? Eu não sei para vocês, mas para mim, quando a gente fala em justiça, ela tem muito a ver com o ponto de vista de cada um, né? Vamos supor, você vai dividir um sanduíche entre duas crianças e uma é maior, tem uns 8 anos, e a outra tem 3 anos. E aí você dá um pedaço maior do sanduíche para a criança de 8 anos, e para a criança de 3 anos você dá um menor. Pode ser que eles não achem justo aquilo, que eles talvez quisessem que o sanduíche fosse repartido igualmente. Então, tem muitas coisas que a justiça traz para a gente, que a gente analisa a partir da nossa história, do nosso olhar, do nosso ponto de vista, né? Mas essa lei de justiça que é a divina, né? Que ela é a lei natural, que ela é a lei soberana, imutável, né? O que será que a lei da justiça traz para a gente nesse pensamento e nesse sentido, né? Para vocês, o que é justo? O que é ser justo, ou o que é um senso de justiça? Quem quiser falar. A justiça é falha, assim como o ser humano. A justiça humana é humana, né? Assim como a justiça social, e ela está em constante aprimoramento, assim como nós, a justiça social. E aprimoramento de que antes era permitido ter escravidão, aprimorou, viu que isso não era certo, e hoje é crime ter racismo. Então isso faz parte da evolução até chegar à justiça divina, que é a justiça mais justa e perfeita que existe. Até então a gente tem uma justiça imperfeita. E qual será em que se baseia a lei da justiça divina? Estou trazendo provocações para saber o conhecimento de vocês. A verdade. Eu não posso falar, né? Não, você já leu. Não vai dar spoiler da aula. Mas mesmo a verdade, ela pode ser relativa. A minha verdade é diferente da sua verdade, Wagner. Nós temos verdades diferentes, porque as nossas verdades têm a ver com o que a gente já viveu, tanto nessa vida quanto em outras. A verdade divina, Oi? A verdade divina, ela perpetua eternamente. O que Jesus falou Sim. Foi verdade, e até hoje ela é verdade. É uma verdade perfeita. E a justiça está relacionada com as leis divinas? Sim, a lei da justiça é uma das leis divinas, das leis naturais. São essas leis que nunca mudam, né? Isso, que elas são imutáveis. Então, se a gente for pensar na justiça, tem uma lei que eles colocam, que é, por exemplo, a relação de causa e consequência. Isso é uma lei justa. Todo mundo vai ter a consequência a partir da causa.
Então, essa é uma lei imutável. Ela não vai ser, não, mas para um pode ter não ter consequência e para o outro pode ter consequência. Que é o que a gente vê na falha das nossas leis, e a gente sabe muito bem disso, principalmente dependendo da situação econômica e social que o réu, no caso, vive. Né? Então, a lei ela não é aplicada igualmente para todos. Mas um exemplo bem claro é essa, da escravidão. Se você faz escravidão hoje, é crime. E se você fez naquela época que era permitido, não era crime. Mas para Deus era um crime você alienar uma pessoa a fazer. Então, na justiça humana, ela falha. Então, passa batido. Às vezes, não é nem vamos dizer assim, não é nem você, é que época que você nasceu. Para aqui no mundo, se você nasceu naquela época, você alienar uma pessoa não tinha problema, né? Mas para a lei divina não tem época. Ela é errada naquela época ou atualmente, ou 2000 anos atrás ou agora. Então a lei divina ela está em todos os tempos. Você pode se esquivar das leis atuais, das leis mundanas, da verdade atual, né? Que é a verdade do nosso ponto de vista limitado que tem agora das coisas, mas a verdade divina, a justiça divina, a gente não tem como escapar. Sim, a gente não tem como escapar. E aí é isso que a gente vai começar a entender um pouquinho, tá? Sobre essa lei da justiça, o que o livro dos Espíritos, ele traz pra gente sobre essa lei, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Então, a gente volta sempre primeiro para explicação, para a gente entender o conceito. Então, no dicionário, justiça é a conformidade com o direito, virtude de dar a cada um o que é seu. Então, esse dar a cada um o que é seu é o, entre aspas, merecimento, e que tem até um pouquinho a ver com essa questão também de causa e consequência, mas não tão claramente quanto a gente vê na questão da justiça divina. Então, a justiça no direito, o que ele fala? Que é um conjunto de normas sociais obrigatórias para assegurar o equilíbrio das funções do organismo social. Então, essas regras, essas normas, elas são obrigatórias para justamente manter a sociedade funcionando. Então, essas leis, elas também, como o próprio Wagner falou, elas são mutáveis, porque tem coisas que vão aparecendo conforme o avanço da humanidade. Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, não se falava em leis cibernéticas, de roubos, né, nessa questão mesmo na questão de assédio pela internet, e hoje já existem leis que configuram e que regularizam isso, que normalizam isso. Mais simples, dos resíduos sólidos, né, vão se produzindo tanto lixo, e hoje tem leis que regulamentam a forma que você tem que descartar o seu resíduo. Então, elas vão mudando, como o próprio Wagner falou, desde a escravidão, mas são muitas coisas que vão mudando, né, a mulher, a minha mãe, quando ela tinha 18 anos, ela não podia votar, e hoje as mulheres podem votar, né, hoje o voto é de igual para igual, numa eleição. Então, tudo isso são leis que vão mudando de acordo com a evolução da sociedade, tá? Mas no livro dos Espíritos, a lei da justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí ele complementa que a justiça é um sentimento natural, nato, da natureza humana, pois Deus, quando criou o ser, ele implantou esse sentimento no seu coração. E com o progresso moral, o homem vai apurando esse sentimento. Então, conforme ele vai apurando esse sentimento, a própria justiça vai se elevando, né? Vai melhorando, vai estabelecendo essas regras de relacionamento entre as pessoas. Mas aí, como fala que isso é uma coisa nata da nossa natureza, a gente fica pensando se, por exemplo, nos planetas, nos planos onde os espíritos são perfeitos ou estão, assim, mais evoluídos que nós, se há necessidade de tantos códigos civis, de tantas constituições, de tantas leis, ou se
conforme nós vamos evoluindo e nós sabemos o que é certo e o que é errado dentro da gente, a gente não precisa mais dessas leis escritas fora da gente. Entende? Então, tudo isso é uma evolução. E se a gente for pensar nos 10 mandamentos, era uma coisa extremamente rígida e fechada. Não matarás, não sei o quê, não. Por quê? Porque naquela época, que a justiça era feita olho por olho, dente por dente, né? E naquela época eles acreditavam isso, eles começaram já a precisar de primeiras normas de conduta e de relacionamento para se organizarem enquanto sociedade, né? Então eu penso que quanto maior for a evolução espiritual daquele planeta, daquele orbe, daquela colônia, o que for, menos leis precisarão ter. Por quê? Porque a gente vai estar chegando próximo realmente só das leis naturais, das leis de Deus, que são imutáveis, eternas, perenes, que estão dentro da gente. Tudo bem até aqui? Então, vamos embora. Mas, até que essa elevação moral se apure, ela acaba por confundir o sentimento real da justiça, com seus interesses, com suas paixões, e tem uma falsa visão de justiça. Isso é o que a gente vê muitas vezes acontecendo, né? Principalmente relacionado ao preconceito e à desigualdade social. Então, se é uma pessoa negra, não sei o quê, que vai presa porque roubou um pacote de bolacha, fica lá 3 anos apodrecendo até alguém olhar para ela. Se é um colarinho branco que roubou milhões dos cofres do governo, respondem. Então, a gente sabe que a justiça, isso não é só no Brasil, infelizmente, ela não é o mesmo peso sempre. O peso sempre está assim, né? E quando que o símbolo da justiça é uma balança equilibrada. Os direitos são determinados por lei humana e lei natural. A lei humana é apropriada e adequada aos costumes e às características daquele momento para assegurar os direitos dos homens. Logo, ela é variável, mutável e progressiva, que é o que a gente acabou de falar. E no Brasil, a gente tem a Constituição Federal, que assegura o direito de cada um. Pode passar, Wagner. Aí, do outro lado, nós temos as leis de Deus, que a gente fala que são justas, imutáveis e eternas, né? Por quê? Porque elas são leis morais. E a gente sabe que a parte moral também pertence ao nosso espírito, né? A gente é a parte moral e a parte intelectual do nosso conhecimento. Então, são sempre essas duas abas, vamos assim falar, maiores do que a gente tem. E essas leis morais, como já foi falado anteriormente, elas estão dentro da gente, dentro do nosso espírito. E todas elas são singelas, amorosas, abrangentes, não necessitam de emendas, então não é uma que vai precisar fazer emenda naquela lei, não precisa rasurar, não precisa fazer nada, porque ela já está perfeita, e são leis simples. É como se fosse pouquíssimas regras, mas são regras tão profundas e tão abrangentes que se a gente entendesse a concepção delas, realmente todo o resto não precisaria. Então, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Cristo vos disse: querer para os outros o que querei para vós mesmos. Com isso, Jesus faz aflorar o senso de justiça que está dentro de cada um. Então, tem hora que ele fala, deseje para o outro o que você quer que os outros te desejem, ou o contrário, não faça por os outros o que você não quer que os outros te façam, né? Então, é sempre essa relação. Então, é uma coisa simples, eu não vou querer para o outro o que eu não quero para mim. Não vou desejar para o outro o que eu não desejo para mim. Então, aí já começa o desenvolvimento desse senso de igualdade, de justiça, tá? Débora, Carla, quando você pega essa frase, né, de um desejo, uma pergunta assim, uma reflexão, se a mulher, sei lá, eu sou uma mulher também, aí a mulher traiu, ela precisa ser apedrejada. Aí eles apedrejavam as mulheres que traiu lá na época lá. Mas aí eu sou mulher, vou lá e apedrejo essa mulher porque é o que ela merece. No meu entendimento, na minha justiça. E quando eu faço a traição e sou apedrejada, eu entendo que eu mereço ser apedrejada porque eu cometi uma falha de justiça. Dentro dessa visão, você acha que ainda
é certo porque ela acha que isso é certo? Não é porque várias pessoas estão fazendo o errado, que eles acham que aquilo é o certo, que é certo. Então, de qualquer forma, essa moça que apedrejou e foi apedrejada depois, né, a mesma pessoa, estou pensando no que você está me explicando, ela também está cometendo o erro, mas é um olhar a partir da perspectiva dela. Então, Então ela, até assim, a gente voltando para a escravidão, que chicoteavam os escravos, era certo, e às vezes outro escravo chicoteava o próprio escravo, mas eu porque tô ele era dizendo mandado fazer aquilo. que era o que ela queria, a visão que ela queria para ela mesma. Se ela fosse pega desse jeito, ela desejou pro próximo. Que nem tá falando aí. Querer para os outros que querer para vós mesmos. Então eu quero que ela seja apedrejada porque ela traiu. Aí eu também queria, se eu tivesse feito isso, eu também queria. Sim, mas aqui na palavra do Cristo, ele estava querendo falar do bem. Desejo bem para os outros o que querei para vós mesmos. Entendeu? Ninguém em plena consciência vai querer o mal para si. Uma pessoa que deseja ser apedrejada é porque, na verdade, eu acho que ela está pedindo, é um pedido de socorro muito forte, de não validação da vida dela, ela quer morrer, né? Então, um outro olhar diferente. Mas, assim, eu acho, Wagner, que a gente, essas culturas que são muito específicas, né? Eles vivem no nosso mundo, mas ainda num mundo que é muito fechado nos rituais e costumes deles. Falando dos muçulmanos, dos árabes, né, que tem esse costume ainda hoje do apedrejamento, né? Então não é de antigamente, isso ainda existe em vários lugares lá. E não é só por traição, por pequenas coisas a mulher pode ser apedrejada, até de sair sozinha na rua, mesmo que for para pegar um pão. Ela não pode, né? Então, são costumes deles, eles viveram assim, os pais deles viveram assim, os avós deles viveram assim, e eles ainda continuam sem essa mudança. Mas quando Cristo disse, querer para os outros que quereis para vós mesmos, é pensando no bem. Eu não leio isso, a gente pode até, vocês podem, né, também falar, lógico, mas eu não leio ele como pensando numa coisa ruim, que eu desejo o mal para o outro porque eu quero o mal para mim. Não sei se você concorda. Não, acho que eu concordo contigo. Não parece fazer sentido nem uma pessoa em sã plena de suas capacidades querer o mal para ela mesma, né? Uhum. Porque a gente pensa até, situação do dia a dia, os drogados, que usam drogas. Eles estão fazendo mal para eles mesmos, né, e estão oferecendo drogas para os outros e tentam convencer os outros a entrar no mundo deles, né. Mas eles não estão nessa plena consciência, que nem o Pepe falou, eles estão doentes, então eles não sabem o que eles estão fazendo direito, né, então por isso todos eles precisam de ajuda, na verdade, né. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que a penalidade dele, a justiça divina, leva isso em consideração, porque a verdade dele, que está totalmente desregulada, ele oferece droga porque está em desequilíbrio. Agora, se fosse uma pessoa que estivesse em equilíbrio, não estivesse usando droga e tal, e está oferecendo para outras pessoas, puramente por sacanagem, Os traficantes. aí seria Os uma traficantes penalidade ganham dinheiro. diferente de quem já usa, tá? Sim. Porque a verdade dele aquilo é bom. Uhum. Acho que é nesse Sim. sentido que eu tô querendo dizer, que é a verdade da pessoa. Por mais turbulenta Sim. que ela esteja. Né? Uhum. Então, da lei divina, a visão da lei divina observa essa penalidade. E nós sabemos que a espiritualidade é como eu falei, não existe 1 mais 1 é igual a 2, né? Sempre vão ter outras opções, a gente nunca pode fechar falando, não, se fez isso, acontece tal. Isso é o nosso pensamento linear, que é sempre assim, o nosso pensamento cartesiano, certo ou errado. A gente sempre classifica assim, mas para a espiritualidade não é assim, que eles levam em conta não só a falta cometida durante a encarnação, mas sabem de toda a história daquele espírito, né, então eles não julgam, né, não pensam, não analisam só sobre aquele fato,
mas sobre toda aquela vivência daquela pessoa, né? E é isso que tem que ser levado em conta também. Muitas vezes a gente também cai nesse erro, né, da gente julgar a pessoa pelo um erro que ela fez, mas a gente esquece os 99 acertos que ela fez. Quantas vezes a gente não faz isso? Porque a gente tem uma sociedade de enaltecer o erro e não o acerto, né, valorizar o que a pessoa faz de errado e não todo o resto que ela fez certo. Pode passar, Wagner, por favor. Para viver em harmonia, é necessário estar em conformidade com as leis de Deus. Por ser a justiça uma lei natural, e o homem sempre deseja que seus direitos sejam respeitados. E com esse ensinamento, o homem passa a ser mais criterioso em seus julgamentos, desejando o bem para o seu próximo. Em um mundo de expiação e provas como o nosso, vemos muitos homens não utilizando a lei natural, que é isso que a gente acabou de falar. Fazendo o contrário, porque a gente está num planeta de expiação e provas. Querem obter vantagem uns sobre os outros. E temos uma sociedade perturbada e confusa, pois a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então é que a gente fala, né? O meu direito termina quando começa o do outro. Mas onde é essa linha divisória, né? Do meu direito e do direito do outro? E se de repente não é no meio, né? A linha está mais para cá, ou seja, esse está tendo menos privilégios do que o outro. Então, a nossa sociedade ainda é assim, nós não sabemos até onde nós podemos ir, em qualquer tipo de relação. A gente fica naquele teste, né, para entender qual é o limite do outro, qual é o meu, e aí a gente se acertar e construir algum tipo de relação. Mas à medida que o homem vai progredindo moralmente, ele vai aprimorando as leis de Deus. E as leis de Deus vão se fundindo no coração e na sua consciência. E as leis humanas vão chegando cada vez mais próximas da lei de Deus. Que é isso que eu comentei dos outros planetas e planos espirituais. Quanto mais essas leis humanas e quanto for maior o desenvolvimento espiritual, mais próximo chegaremos das leis de Deus, e as leis humanas também estarão mais próximas. E o segundo maior mandamento se cumprirá: amar a teu próximo como a ti mesmo. O verdadeiro justo, o exemplo de Jesus, é aquele que pratica o amor ao próximo e a caridade, consolidando assim a verdadeira justiça. Então agora a gente está entendendo porque essa lei é a lei da justiça, amor e caridade. Porque a gente não consegue praticar a justiça, ser justos realmente, se a gente não tiver o amor ao próximo e também exercer a caridade. Porque aí é aquilo, eu desejo para o outro o que eu desejo para mim. E essa é a filosofia básica da caridade, quando você está doando alguma coisa de si, né? É sempre aquele exemplo do churrascão, né? Que você faz um churrascão com um monte de pessoas, um monte de amigos, e aí tem trabalho a ser feito. Um faz salada, um faz o churrasco, faz o fogo, um lava não sei o que lá, um prepara o arroz, e ninguém pediu nada para ninguém. Um colhe o lixo, coloca lá fora, cada um pega alguma coisa. E ninguém pediu, ninguém ordenou, ninguém falou. Foi de espontânea vontade de cada um ali, né, com essa lei da justiça, em querer não ver o próximo. Colaborar. E querer colaborar, e não ver o próximo sozinho lá, se ferrando, fazendo as coisas sozinho para todo mundo, querendo ele pegar um pouquinho do serviço para poder contribuir e ter uma fraternidade. Aí as coisas ficam tudo mais dissolvidas, mais fraternas. E aí que acho que é isso que é o futuro nosso, né? Sem precisar ter uma lei para impor você fazer a caridade, porque ela já vai estar dentro de cada um de nós, né? Ela já está, na verdade, é que a gente que não enxerga, não consegue exercê-la ainda, né? Que todas essas leis naturais estão dentro da gente. Pode passar, Wagner. Aí agora fala de uma outra questão, dentro da lei da justiça, que é o direito de propriedade e roubo, né? Então fala que o primeiro direito natural, porque a justiça falou dos deveres e direitos, né? Então por isso que a gente está falando agora um pouquinho de direito. O primeiro direito natural do homem é o de viver. Então esse é o primeiro direito. Todo homem tem, né? Que é a encarnação, que é o momento da encarnação. Portanto, ninguém tem o direito de fazer o contrário. De tirar a própria vida ou de tirar a vida de alguém.
Então, durante a trajetória de vida do homem, até por uma questão de sobrevivência, ele amealha bens, ele junta bens. Desde o mais miserável ao milionário, ou seja, aquele que nada tem, aquele que tudo possui, pode resguardar o seu bem, estar atual e o futuro. Então, a doutrina sempre mostrou em vários momentos que a gente já discutiu aqui, que o dinheiro e o patrimônio não é ruim, desde que a gente saiba a forma como a gente o adquiriu e o que a gente faz com aquilo, né? O que a gente faz por ter muito dinheiro ou por ter juntado bastante coisa. Então, juntar bens para garantir uma vida melhor é um direito natural, é o direito de propriedade. Assim como você tem a propriedade da vida, nós que ainda somos encarnados precisamos de coisas materiais, é seu direito também você ter um bem, tá? Em bem eu não estou falando necessariamente uma casa. Se esses bens são conseguidos por meios lícitos e pelo trabalho honesto, ele se constitui uma propriedade legítima. Então, se eu conseguir comprar aquela coisa com o meu trabalho, fruto, né, das minhas ideias, das minhas ações, ok, não tem problema nenhum. Pode passar, Raquel. A propriedade legítima está pautada pelo não prejuízo ao próximo. Então, lembrando que ela é legítima, se também a pessoa, não, eu trabalhei, tudo bem, mas você trabalhou prejudicando o próximo. Então, essa riqueza não vai ser mais tão legítima. E se ela pode ser ilimitada nesse sentido. Vamos pensar agora, nesses casos que tiveram, que eu acho que eu trouxe também, acho que na última aula, da vinícola Salton, que descobriram lá o trabalho escravos nas fazendas, né, nos vinhedos. Ele estava enriquecendo com o trabalho dele, que ele construiu a empresa, né? Mas será que todo esse dinheiro que foi gerado nessa vinícola não estava prejudicando ao próximo? Né? Então, será que ele não vai ter um débito aí? Essa pessoa, mesmo essa outra empresa que diz que foi, né? Aí é na cadeia de valor que a gente vai vendo lá, de todos os fornecedores, enfim. Mas teve. Então, quantos que se apropriam? O agiota. Ele diz que ele empresta o dinheiro para você, mas depois te cobra um juros abusivo. E ele está enriquecendo em cima da sua dívida, do seu sofrimento. Então, será que é um dinheiro lícito? Né? Será que ele está enriquecendo de forma legítima? Então, a gente tem que pensar que nem todo enriquecimento por fruto do trabalho, ele também é legítimo. Tá? Se a gente está prejudicando ao próximo, não. Então, devemos utilizar esses bens com sabedoria e, na medida do possível, em favor do próximo. Muitas vezes, vemos o direito de propriedade ser agredido pela lei humana, onde os homens a manipulam em detrimento de padrões convencionais, porém, a lei humana é variável, modificando-se sempre. Então, aqui está falando que mesmo esse direito de propriedade, né, do ter, ele também vai se modificando de acordo com as leis. Né, que ela sempre é variável, a lei humana. Mas, se a gente for pensar o direito de propriedade na lei natural, primeiro, que você tem o direito à vida, e segundo, que você tem direito, por fruto do seu trabalho ilegítimo, você ter bens. Tá? Então, essa é a segunda parte. Apossar-se de algo que não lhe pertence não é uma propriedade legítima e vai contra as leis divinas. E automaticamente você fica submetido à lei de ação e reação. Se fez algo de mal ao outro, isso poderá acontecer em algum momento com você. Então, a gente, né, falei da lei de ação e reação no comecinho da aula. Então, disso a gente não escapa, nunca. Ou vai ser nessa encarnação, ou vai ser numa próxima, em algum momento a gente vai ter que quitar essa dívida. Aí já entrando na caridade, amor ao próximo. Então, a gente ouve muito falar em todas as palestras, né? Então, o que é caridade? É a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, vamos lá. Pensando em cada pedacinho. Benevolência para com todos. É você fazer o bem, né? E ser bom com todos.
Indulgência quer dizer que você tem que ser tolerante com essas imperfeições alheias, né? Compreensivo com os defeitos do próximo. E aí ele complementa ainda, não devemos humilhar ou constranger outros, porque no mundo onde estamos encarnados, nós mesmos vivemos deslizando e desejamos que os outros sejam indulgentes conosco. Então, o contrário deve ser recíproco. A gente vive escorregando, mas a gente pede tolerância para todos os outros, né? A gente pede compreensão dos nossos defeitos. Então, aí, para mim, a oração de São Francisco de Assis, ela é perfeita, né? Que ele deseja mais amar do que ser amado, compreender do que ser compreendido. Então, acho que é esse o exercício que a gente tem que começar a pensar. A benevolência é o ter o bom ânimo em ajudar sem interesse e utilizando-se de carinho e altruísmo para com o outro. E o perdão das ofensas, né? Então, perdoar também para ser perdoado, porque todos nós somos imperfeitos. Acho que essa é a ideia. Perdão. Perdão não é só esquecer o mal que foi feito, mas também não desejar mal a quem pratica. Então, assim, não é só eu esquecer o que a pessoa fez para mim, mas não é desejar mal para ela. Perdoar é despojar-se de qualquer sentimento ruim que possa existir no coração. Perdoar os inimigos não é amá-los com ternura, mas pagar o mal com o bem. Então, eu posso perdoar os meus inimigos. Se a gente pensa em inimigo, às vezes a gente acha que inimigo é aquela coisa forte, ele é meu inimigo. Não, isso está falando do outro que é diferente de mim, né? Tudo que é diferente do que eu penso, do que eu ajo. Então, a gente não precisa amar, às vezes, essas pessoas com tanta ternura, mas, sim, fazer o bem acima de tudo. E colocar em prática o que Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, em sua mais ampla acepcia, se reporta a todo ato de atenção e respeito com o próximo, seja doando algo material ou moral. Em uma doação, caridade, material, se aquele objeto não for imantado de amor e despojamento, passa a ser uma ostentação ao seu ego, exaltando o orgulho. Então, assim, nossa, olha, eu estou doando tal coisa para tal lugar, né? Mas se eu estou doando de um jeito que é para eu aparecer, que é para eu me sentir superior, de nada vai adiantar essa falsa caridade, tá? Aí sobre amor maternal e filial. O amor maternal é uma virtude, um sentimento instintivo comum aos homens e animais. A mãe ama seu filho e o protege, e aqui eu vou fazer parênteses que o pai também, né, Pepe? Vamos incluir, né, papai e mamãe. Os pais amam seus filhos e o protegem de forma natural por toda a vida. E os animais são mais limitados, cuidando de seus filhotes apenas pelo período em que eles precisam. Então, isso é uma característica da vivência humana, do espírito hominal. Disso de você ser pai e mãe para o resto da sua vida. Mesmo com seu filho já adulto, velhinho, você vai continuar sendo pai e mãe dele. E apesar de o lar ser a porta regeneradora, onde espíritos antagônicos reencarnam, amparados pelo amor maternal, e este sentimento ser inerente à lei natural, há mães que aparentemente rejeitam seus filhos. E nesses casos, normalmente, existe um reajuste a ser cumprido, onde o espírito filho será recompensado segundo a sua resignação durante essa encarnação. Então, a gente sabe que nessas relações complicadas entre pais e filhos, a maior parte delas é um resgate de vidas passadas. Ou é um resgate, ou no caso de você receber um filho que seja muito difícil, às vezes é uma prova que aqueles pais necessitam passar. Mesmo que aquele espírito, eles não tivessem ligações anteriores. Porque tudo no planejamento encarnatório, eu imagino assim que é um grande mosaico, um grande quebra-cabeça. E aí tem hora que eu penso que eles vão juntando pecinhas que não estavam juntas anteriormente para ver se dá certo, né? Então tem vezes que sim, a gente
continua com muitos espíritos com os quais nós já convivemos anteriormente, mas sempre também aparecem outros espíritos que às vezes a gente nunca conviveu em outras vidas. E isso também pode acontecer na relação pai e filho. Então, como há também filhos que causam desgosto aos pais, que não deixam também de ser um reajuste para os pais, aprendendo com as dificuldades, ou até mesmo atitudes inadequadas dos pais por falta de uma educação apropriada. Então, acabam sempre por colher o que semearam. Então, sempre tem uma relação. Não dá para a gente pensar que tudo é por acaso. Aí, voltando a falar da caridade, então, da doação, que é a caridade moral pode ser feita através de um abraço, de um carinho, de uma atenção ao ouvir, de uma palavra confortadora, mas se não for feita com amor, não é caridade. Aquela pessoa que quando o outro às vezes senta do seu lado, que quer conversar sobre um problema, e você está ansioso, está agoniado, porque você não quer ouvir aquela pessoa direito, então você não está fazendo a caridade com ela, né? Então é tudo com sinceridade. Eu não sei se vocês já abraçaram pessoas, e eu detesto isso, eu fico um pouco brava, mas que te dá aquele abraço já querendo sair, sabe assim? Que te cumprimenta com a mão mole sem querer te cumprimentar. Não sei se vocês já viveram situações assim com algumas pessoas, mas eu falo, por que vai querer vir dar um abraço se não põe intenção naquilo? Por que vai te estender a mão se não põe intenção naquilo, né? Então, assim, o quanto a pessoa realmente está oferecendo um afeto naquele sentido ou não, né? Então, se não é feito com amor, não é caridade. Agora, eu vou voltando um pouquinho da caridade também material. Eu ajudei muito, eu fiz um trabalho voluntário lá com a questão de São Sebastião, de arrecadar várias coisas, né? O Wagner até sabe que eu fui pegar umas coisas lá que a Débora separou do centro para levar a doar. Mas eu lembro, assim, que a gente ficou uma tarde inteira fazendo a triagem das coisas que eram recebidas. Não foi só do centro, foi de vários lugares. E aí, eu peguei um tênis na mão, juro por Deus, Wagner, acho que foi você que doou, brincadeira. Ele estava todo comido de cachorro no fundo do tênis. Você via que estava todo mordido, rasgado, que era um cachorro que roeu aquela sola daquele tênis. Aí eu fico pensando... Eu peguei aquilo na mão e falei assim, como a pessoa tem coragem de doar algo assim? Pode ter sido meu, hein? Dos meus cachorros, hein? Pode. É que não era o seu número, por isso que eu não te Não, mas acionei. você sabe que os cachorros, eles conseguiram pegar o saco das doações e mastigou algumas coisas. Talvez foi lá no meio. Não, mas não foi das doações do centro, não foi, pode ficar sossegado. Foi anterior ao pegar as coisas no centro, foi na primeira leva. Então, assim, casacos, sabe daquele couro, quando ele começa a esfarelar, aquele couro sintético? Não dá para você fazer uma doação, assim, aquilo tudo despregando, né? Então, assim, isso me fazia pensar muito que a pessoa, o que ela fez? Ela tirou o lixo do armário dela, porque aquilo era um lixo que ela não ia usar mais, e colocou num saco para doar. Então, qual a intenção? Ela estava fazendo caridade? Não. Já tem outras famílias que mandaram, tipo, tudo dobradinho, arrumadinho, tudo, sabe, lavado, que você via que a roupa estava cheirosa, né, porque deve ter lavado antes de doar, inclusive. Então, a gente percebe nessa intenção quem realmente está fazendo uma doação com prazer, sem esperar, assim, nada em troca, nem reconhecimento, nem nada disso, e quem, assim, eles pediram, eu vou fazer, tá? Então, nisso também é lógico, quando chegar lá, né, na porta, São Pedro vai falar, lembra aquele dia que você deu aquele sapato mordido, achando que estava doando? Não estava, não. Brincadeira. Numa visão espírita pode haver esmola sem caridade, esmola com caridade, caridade sem esmola, dependendo tudo dos sentimentos que acompanham ou inspirem o modo de agir das criaturas. E aí ele está falando sobre as leis morais, tá bom? O ato de dar esmolas deve ser realizado discretamente. A caridade é paciente, é benigna, ela não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, né, não é para dar soberba, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre.
né, que ele termina falando um pouquinho mais disso. Mas é um assunto que a gente conversa toda hora, então eu sei que vocês estão craques nisso. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa, acho que é o último, né, Wagner? Sim. Josi, que chegou depois, bem-vinda. Se não querem falar nada, então seguimos. Tô apanhando pelo celular. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, tá? Na verdade, eu fiquei sem internet bem na hora quando você perguntou a questão do abraço, né? Eu já passei por isso em algumas situações e eu também não gosto desse sentimento. Eu acho que abraço é uma forma de carinho, de afeto tão sincero, né? Que se você vai abraçar, abraça com verdade. Senão né? nem abraça, cumprimenta de longe, tá tudo certo, né? Isso aí. Esse é meu pensamento. Se eu for abraçar, eu abraço ali com carinho mesmo, com vontade, desejando sempre algo bom ali para aquela pessoa que eu tô abraçando. Vocês já leram sobre essa questão da terapia do abraço? Vocês já leram sobre isso? Não. A terapia do abraço, ela traz que os abraços, um abraço sincero entre duas pessoas, tem que durar 20 segundos, pelo menos. E se você abraça a pessoa com sinceridade, os batimentos cardíacos das duas pessoas, depois desse tempo, passam a ser iguais. Então, vamos supor que a gente vai se abraçar, eu e a Josi. Meu batimento cardíaco está 130, dela está 150. Se a gente ficar 20 segundos abraçados, nossos batimentos cardíacos vão se tornar iguais depois de um tempo. De tamanha a comunhão que existe num abraço sincero. Experimenta. Não sabia disso, gostei. Vou fazer. Muito bom, eu gosto de abraçar. Eu gosto do contato. E isso já fizeram até com cavalos, tá? De você abraçar o cavalo e o cavalo passar a ter a mesma frequência cardíaca que você. É impressionante. E é um animal grande, né? Que eu amo também, inclusive. Vamos lá, senhor Wagner. A gente vai continuar falando um pouco sobre essa questão da caridade aí. Vamos fechar falando dela, é bem curtinho. É um assunto que a gente fala bastante também, né, no cristão, no evangelho. E por coincidência, hoje foi o dia da compra das cestas, amanhã vai ser a entrega das cestas. Aí a gente já aproveita e já fala um pouquinho desse assunto, de como que funciona lá no cristão, né? Que não dá a mão esquerda, não saiba o que faz a mão direita. Também numa parábola aí de Jesus, como a gente está falando de fazer com o coração, não com a intenção. A mão direita é a mão da intenção, é a mão que vigia, que quer ter algum benefício. E a mão esquerda é a mão do coração, é a mão que nem pensa no que está fazendo, nem calcula essa doação que está sendo feita. Né? Então, os missionários, eles agem na caridade de forma automática, eles nem calculam que estão ajudando, que estão sendo pessoas especiais, eles simplesmente agem de forma natural, com caridade natural. E é uma forma da gente se inspirar e também, né, agir com naturalidade, com amor, e mentalizar tudo que a gente oferece também, né, aquela cesta básica lá. É legal a gente poder um dia ir lá na entrega das cestas, que eu já participei disso, uma entrega de uma cesta de um outro centro, né, de Natal para crianças, de cesta de Natal com presentes e tal. E aí você vê aquelas crianças humildes, todas aquelas pessoas bem humildes, muito felizes com um brinquedinho que você acha muito, né, bobinho, mas para aquela criança é muito especial aquele brinquedo, aquela fantasia do Papai Noel. É um momento marcante na vida dela que talvez
ela tem 5 anos, 7 anos, nesses 7 anos ela nunca vivenciou pode ser que ela nunca tinha vivenciado um momento tão intenso assim de felicidade, e a gente estava lá proporcionando isso e de uma forma de coração mesmo, né? Então a gente sente toda essa felicidade reverberando ali em nossa volta com todas aquelas crianças felizes. Então a caridade verdadeira, a gente sente, ela reverbera e nos toca. Todo lugar que a gente for presenciar isso, acho que é importante para a gente ver. Inclusive, eu fiquei pensando também, porque lá no cristão nós temos os trabalhos, né, mediúnicos para ajudar. A gente meio que, vamos lá, confronta as leis das sombras, de uma certa forma a gente luta, né, para poder vencer nessa batalha com Jesus, né? E aí a gente precisa, a lei, as sombras, a energia deles é para o mal, é para as coisas de baixa vibração, negativa, mais pesadas. E aí o nosso poder é o poder da luz, do amor, da caridade. E aí essas energias da cesta básica, que o pessoal vai lá e agradece, né, faz parte da casa espírita, é muito importante, porque essas energias de agradecimento das pessoas que recebem a cesta lá dentro do cristão, os mentores ficam lá, pegam essa energia e utilizam para os trabalhos para ajudar outras pessoas também. Então, amor que replique amor e assim vai, né? A caridade é isso, é como se fosse eu imagino tipo uma estrelinha. Quando você dá uma estrelinha, outra pessoa dá, né? Como que se diz? Quando você ajuda uma pessoa e a pessoa aí você fala para a pessoa passar para o outro, né? Ela vai querer te retribuir, não, ajuda o outro, e assim vai indo esse ciclo vicioso de bondade, né? De fraternidade. Isso é muito, muito legal. Eu lembrei disso que você falou da caridade que toca a gente, né? Quando você realmente tem essa sinceridade na sua ação. Eu lembro gente, eu estava na faculdade ainda, nem vou falar quantos anos atrás, tá? Mas eu devia ter uns 22. E aí eu fui fazer estágio numa escola pública, que era obrigatório, né? Para as professoras serem professoras. E era uma escola pública realmente muito pobre, num bairro, nem lembro que bairro que era, mas era muito pobre. Mas eu lembro da cena que era tipo semana do dia do professor. E aí veio um aluninho, todo assim, extremamente simples, com um sabonete na mão. Sabonete, um sabonete Rexona, um sabonetinho, que ele deve ter pego na casa dele, que talvez fosse a única coisa que ele tivesse. E aí ele levou para a professora, né, de presente, que ele queria dar um presente, que ele viu outras crianças dando presentes para a professora, né? E eu lembro da amorosidade com que, e da sutileza da professora e da percepção dela naquele momento de acolher esse aluno e de valorizar esse feito, né, e de tudo mais, né, de agradecer de uma forma realmente sincera, porque sabia que aquilo ia fazer falta na casa dele, né? Então, a grandiosidade com que ela também trouxe isso, né? E para mim, olha, para você ver, para lembrar até hoje, porque para mim foi um ato de extremo amor mesmo, né? Que ela demonstrou por aquele aluno naquele momento, né? Que é a caridade também, né? Só uma história. Quando é verdadeiro, assim, a gente sente, marca a gente, né? Aí, na leitura ali de Jesus, né, falando, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando dardes esmola, não trombeteis como fazem hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Jesus, Mateus 6, 1, 4 a 4. Daquela época tinha isso. Ele figurou bem o que fazia naquela época, que as pessoas eram bem materialistas, achavam que, até hoje tem, né, mas que compraria os céus com a esmola, com
com o que eles doavam lá onde eles acreditavam que dava para Deus esse dinheiro, vamos dizer, essa doação. E mais do que isso, eles queriam que isso seja visto pelos homens, eles fossem aclamados como, né, como pessoas super bem devotadas, maravilhadas daquela época, né? Então, e aí se figura hoje também, às vezes a pessoa utiliza um recurso para ganhar seguidores, talvez. Faz uma doação para ganhar seguidores. Vai lá e ajuda não sei quem, tal, e faz seguidores. Tem um contra isso aí também na atualidade, mas a gente vai falar mais para frente sobre essa questão da ostentação ou não ostentação. O que é uma ostentação saudável? Eu acredito numa ostentação saudável também, de certo ponto. Tem também, eu acho. Dá para se adaptar. Eu penso que às vezes é a intenção, né, Wagner? Se você está ostentando para enaltecer o seu ego, o seu orgulho, ou se você está mostrando aquilo como uma prática, como um exemplo que pode ser replicado. Muitas vezes a gente mostra coisas para incentivar, estimular, né? Olha que bacana, né, que estamos fazendo aqui no centro, recolhendo as cestas básicas, né? Então, se a gente não deixa se abalar pelo nosso ego, deixar que ele tome conta, eu acho que não tem problema você mostrar ações caridosas, porque elas são exemplo para outras pessoas, né? Então, aí eu vou falar do centro aí, que a gente tira as fotos lá justamente para isso, manda as fotos para todo mundo, porque tem muita gente que ajuda ali naquelas cestas e é legal elas verem que ela contribuiu para aquele montão de comida, né? Tem a questão das famílias também, como eu falei, né? É legal visitar e ver pessoalmente lá as famílias que recebem, as crianças que estão lá felizes recebendo a cesta, porque isso contagia muito. Aí a gente tem uma dimensão real do trabalho, né? Não só a comida a gente visualiza, mas ver as pessoas que recebem isso. Mas a gente não pode nem fazer propaganda de mostrar isso, a gente tem que ir lá mesmo e ver pessoalmente. Mas que é uma coisa boa, assim, eu acho, tipo, ver as pessoas pudessem ver, né? Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, é uma metáfora alusiva à modéstia real. Entretanto, existe também a falsa modéstia, que é a camuflada, onde existe o ato benévolo, mas de forma discreta assegura-se que alguém esteja testemunhando o seu ato. Aquele que faz uma coisa boa e fala para todo mundo que fez, ó, eu fiz isso aqui e tal. A ostentação é o orgulho em ação, e dessa forma será julgado perante seus pares, ou seja, receberá sua recompensa na terra, pois Deus não apreciará o seu ato, vez que já foi objeto de avaliação, que não foi sincero, não foi verdadeiro, não foi com um propósito real de ajudar a pessoa, foi para ajudar a alimentar o ego, né? Então, se o seu ego já está alimentado, então você está satisfeito. Você não está satisfeito em ajudar o próximo, está satisfeito com o seu ego. A beneficência praticada sem ostentação tem o duplo mérito, né? Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, fazer acertar o benefício sem querer o amor próprio, se resiste e salvaguarda a dignidade do homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Como que é importante a gente não... Nossa, já é difícil uma pessoa que está passando dificuldade ter que pedir ajuda. E você ainda jogar assim como se fosse um resto, assim como um cachorro de rua, assim, pega aí esse aqui. Aí você, além de estar achando que você está ajudando, você está humilhando a pessoa, agrava a situação, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado. A verdadeira caridade preocupa-se em auxiliar o necessitado sem que ele se sinta humilhado, como a gente falou, né? Como se estivesse recebendo uma esmola. Aí tem uma historinha lá, que eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo, de duas famílias lá que uma estava bem e a outra estava passando muita necessidade e vivia pedindo coisa do vizinho, arroz, faltou feijão, faltou não sei o que lá, pode me ajudar, pode me ajudar. Aí a mãe falou pro menino ir lá na casa da mulher e dessa família e pedir sal. Mas ela já tinha sal na casa dela, mas ela pediu sal para essa mulher e eles tinham. Por quê? Para eles se sentirem importantes, eles se sentirem úteis, não se sentirem
né? A pessoa já tá lá cabisbaixa lá, já tá pedindo um monte de coisa. Aí quando você sabe que você pode retribuir de alguma forma, mesmo que seja de sal, já abranda mais essa sensação de esmolento, né? Vamos dizer assim, de pedinte, né? Então a gente tem essa preocupação real mesmo de mostrar. Às vezes uma pessoa tá bem ferrada de grana, assim, e aí e ela não quer receber essa ajuda, né? Esmola e tal. Aí às vezes você oferece trabalho para ela, pô, quer trabalhar, receber um dinheirinho, quer ajudar aqui a limpar a casa, sei lá. Aí você ajuda dessa forma também, sem precisar ela ser humilhada, né? Ela pode, poxa, ela tá com saúde, ela pode ajudar, então, né? Essa preocupação, essa sensibilidade é importante a gente ter, né? Ela figura com palavras brandas, espontâneas, afãs, deixando o beneficiado à vontade. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele que empresta serviço, é a pessoa lá que entregou o sal, né? Pediu o sal, só para poder se sentir, a outra pessoa se sentir importante. Eis o que significa essas palavras: não sabe a mão esquerda que dá a direita. Quando a lei da justiça, caridade e amor ao próximo reinar na terra, não haverá mais necessitados, pois a fraternidade suplirá todas as faltas, pois os bens terrenos não terão maior valor do que os espirituais. E aí a gente volta àquela coisa, né? Acho que é 6 bilhões de dólares para acabar com a fome no mundo. Não tem 6 bilhões de dólares? Não tem alguém com 6 bilhões aí? Ou 6 bilionários que tem 1 bilhão de dólares para cada um para acabar com a fome? Então a gente tem esse caminho a andar falta um passo importante para a humanidade avançar, né? Acabar com a fome, né, do mundo, né? Que é algo que deveria ser simples e está sendo muito difícil, né? E quem sabe no futuro quando a gente, né, porque a gente está falando de fome, né, que é coisa básica, né? Tem moradia, tem educação, tem um monte de coisa, segurança. E aí essa fraternidade, eu fico imaginando esse mundo fraternal que mais foca no espiritual, porque não vai ter mais problemas materiais. Ninguém vai ficar sem computador, ninguém vai ficar sem comida, ninguém vai ficar sem geladeira, ninguém vai ficar sem conta de luz. Todo mundo vai ter tudo. Aí a verdadeiro fraternidade vai ser entre, acho que afeições, gestos amorosos, gestos de caridade, né? Mas coisas não tangíveis, que não tem a necessidade material. Porque material eu acho que a gente vai ter em abundância no futuro, de um mundo mais elevado, né? Fome cada dia aumenta mais, infelizmente. É que eu não quis atrapalhar. Não, tranquilo, Josi. Eu acho que a fome não tá melhorando, Josi, porque comparando antigamente. Sei lá, é porque eu acho que aqui perto de casa tá tendo uma concentração, assim, eu tô vendo muitas pessoas revirando lixo, sabe, procurando comida mesmo que o pessoal joga aqui, né, nos mercados e do sacolão. Então, assim, isso tem me chamado a atenção, tem me doído. Então, pelo menos aqui, a impressão que eu tenho é que tá aumentando, sabe? Eu tô vendo mais pessoas dormindo na rua. Essa semana mesmo eu já vi 2 pessoas diferentes dormindo na calçada aqui, né, da adega aqui na avenida. Então, tipo, eu tô tendo essa impressão, pelo menos aqui na região, sabe? Ah, sim, depois da pandemia o número de moradores de rua cresceu absurdamente. No pós-pandemia. E com ele vem a fome, sim, né? Sim. Tudo uma coisa tá ligada na outra, infelizmente. Mas é isso que o Murilo falou, só o PIB de São Paulo já daria para matar a fome, imagina de um país inteiro, né? Então a riqueza existe. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre o direito de propriedade no começo da aula, né? Mas se essa riqueza não está sendo bem empregada para o próximo também, ela não vai ser uma riqueza bendita, né? É isso aí. Teve um ganhador aqui falando da Mega, né? Ganhou aí, acho que 1.800.000, sei lá. Foi uma grana absurda. E o cara ganhou sozinho aqui em Osasco. Eu fico pensando também, será que essas pessoas que ganham na Mega Sena, né, que estão tendo esse mérito, né?
será que eles vão pensar em ajudar, né? Eu penso que é uma prova. É, É uma provinha para você saber se você vai passar ou não. É uma que o cara pegadinha, ganha. Oi? pegadinha, né? Pegadinha. Questão A, tem a alternativa A, B, C, D, E. O que você vai fazer com esse dinheiro? Né? É lógico que a gente pode usar em nosso benefício próprio também, mas não só, né? Eu acho que a gente deve usar, né? Mas eu Sim, acho que a mas gente tem que distribuir também, né? Porque, poxa, até ontem eu não tinha nada, né? E hoje eu tenho tudo isso, e eu vivia sem esse nada, né? Então, o que eu não posso fazer, né? Uhum. Eu brinquei que se eu ganhasse na Mega Sena, um dia eu falei para a Salete, um dia que ela ainda estava indo para o centro, ela voltava de carona comigo, falei, Salete, se eu ganhar na Mega Sena, eu falei, primeiro eu vou pintar o centro todinho por fora, né? Aí eu olhei e falei assim, não, eu falei, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou construir um centro novo, eu vou comprar um lugar grande, que não vai ter mais escada, que não vai ter aquela montoeira de coisa. Eu falei assim, eu vou comprar um espaço, né? Aí ela deu risada, né? Aí eu falei, o único problema é que eu não jogo na Mega Sena, então... Eu pensei a mesma coisa, eu joguei e não ganhei. Aí eu falei, então não é pra ganhar mesmo. E eu tinha imaginado ele todo amarelinho. Eu falei, você gosta dele amarelo? Eu vislumbro ele todo amarelinho, assim, um amarelinho claro, o centro, né? Para irradiar a luz, aquela coisa, né? Aí ela falou, nossa, eu nunca pensei no amarelo, eu gostei do amarelo. E a gente ficou sonhando, assim, né? Mas eu preciso jogar na Mega Sena para poder comprar uma área ali por perto e construir um galpãozão enorme para fazer o centro, né? Esse final de semana eu viajei para Campos, aí tava lá com meu noivo vendo uns lugares lá, né? Cada mansão, cada casa linda. A gente falou, nossa, moraria fácil aqui, que não sei o que. Depois falei, a gente podia ganhar na Mega, né? Aí a gente comprava uma casa aqui e tal. Falei para ele, eu já ia ajudar alguma ONG e tal, tanto ajudar pessoas, animais, tudo tal. Ele falou, não, eu já ia gastar tudo. Eu falei, tá vendo? Por isso que você não ganha. Você já fala que você quer gastar tudo, nem ganhou e já quer gastar tudo. Ele deu risada. Ele foi lá e jogou, né? E não ganhou. Eu falei, tá vendo? Você não é merecedor. Aí foi vida credo. Eu falei, vida credo, não, tava brincando. Falei, então, mas um anjo passou ali abençoou. Você falou que ia gastar tudo, jogou e não ganhou nada. Você não é merecedor. Mas vamos, né? Vai que um dia a gente ganha aí, a gente consegue ajudar, né? Ajudar quem precisa. Verdade. Mas vamos jogar, né? Que querer ganhar sem jogar não vai. Vamos retomar aqui. Retoma. A verdadeira caridade procura-se em auxiliar o necessitado sem que ele se sinta humilhado, como se estivesse recebendo uma... Eu já li isso aqui, né? Então, calma. Será que eu pulei uma parte? Não, você não pulou, é que a gente começou a conversar sobre o que você falou, tá certinho. Certinho, Wagner. Agora tá certo. A verdadeira caridade procura auxiliar o necessário. Esse. Sim. É que eu cheguei atrasada e que tu voltou a aula, entendeu? Aí tirei a atenção. Desculpa. Não, eu que peço. Bom, gente, hoje a gente encerra a parte das leis naturais. Próxima aula não é mais, a gente já viu todas, né? Semana que vem, então, não vou dar aula para vocês, que eu vou estar viajando. Aí na quinta-feira vai ser só o Wagner. Depois vocês me contam como. Imagina, ele está sendo super caridoso comigo, ele está sendo super generoso de assumir essa parte da aula, enfim. Mas aí eu vejo vocês só na outra quinta, já em abril, né? Já vai ter acabado até março. Tá passando muito rápido para variar o ano e o tempo. Meu Deus. Voltando a esse assunto da caridade, né? No próprio cristão, né? Vocês que trabalham lá, vocês fazem com a boa intenção, vocês ajudam as pessoas, recebem as pessoas lá. Acho que da mesma forma que vocês chegaram lá, vocês vê as pessoas e imaginam vocês, quando chegaram lá pela primeira vez, como queriam ser bem recebidos, né? E aí, e vocês, quando vocês chegaram lá, vocês se sentiram bem recebidos porque estavam sendo atendidos de coração.
Então a gente sente quando a coisa é de coração e vocês tentam retribuir, passar essa estrelinha, né, para todo mundo que chega lá, né? É. A Carla. Carla A foi Carla quem que me te recebeu? recepcionou. Então, e a gente nem lembra, isso que é bacana, eu acho. Quando você faz, né, na hora que você faz a caridade, não sei o quê, bababã, se você faz com essa intenção, você não lembra mais. Então, várias pessoas já me falaram, nossa, você falou tal coisa pra mim, aí eu falei, né, tipo, que bom que eu ajudei, mas não lembro mais, porque é aquela coisa do desapego, de você fazer e transmitir e deixar com a pessoa, né? Mas quem recebeu, não esquece. Quem recebeu não esquece. E aí isso você mesmo. tá Quem recebendo recebeu outras não pessoas esquece. lá, elas não estão esquecendo de você. É isso mesmo, eu já ouvi alguns. O que eu falo pra Carla, eu já escutei e eu fico assim, falei Puxa, que isso, bom. fiz isso, né? Tipo, não lembro, mas fico feliz em ver que eu entrei lá precisando de ajuda e hoje eu estou ajudando, cara. Isso é tão gratificante assim. Porque E passa tão rápido, né, Josi? Foi outro dia que você estava entrando. E aí, para mim também, parece que foi outro dia, e já faz o quê? Uns 8 anos que eu tô no centro. eu acho que a gente Foi outro dia que eu cheguei, a sensação que eu tenho é que foi outro dia, né? a gente tá o quê? No segundo ano de Segundo ano. E eu já tô um pouquinho mais, porque eu peguei os últimos meses das meninas do primeiro ano delas, né? Fiquei estudando, indo lá para estudar junto com as meninas no finalzinho, para iniciar o nosso. E, assim, E daqui a pouco vocês vão estar dando aula aqui também, né? Não, aí, meu bem, aí é outra história, Josi da frente. Eu gosto de falar, entendeu? Mas ir lá e falar, não. Mas se for online, tá tudo certo, Josi. Você vai estar na telinha. Você pode pôr a colinha aqui do lado, que ninguém vai nem ver, entendeu? Você vai estar o slide, você pode estar com uma colinha ali, tranquilo. Murilo fala bem também. Logo pode dar aula. Palestrante. Aliás, eu vou ver com a Salete, porque a gente tem um curso que eu lembro que eu tive que fazer, na época que era a Vivi ainda, presidente do centro, que era um curso para você aprender a ser palestrante na oratória. Era um curso curto, tipo o curso de passes, entendeu? E aí falava o que um palestrante, né, nessa visão dentro de uma casa espírita, dava uma série de recomendações. Eu vou ver com ela, porque às vezes é interessante para quem quiser pelo menos saber, não que vocês vão se tornar um palestrante, mas de ter essa bagagem, né, de ter a gente pode organizar e pensar, resgatar esse material aí. E aí depois eu lembro que no fim, né? Eu lembro que no fim, cada um montava uma palestrinha de 10 minutinhos, entendeu? Tipo 3 slides para falar sobre um assunto, né? E foi bem bacana. Assim, tinha gente que falava muito nervosa, que suava frio, mas foi legal. Se for só entre a gente assim, eu topo. Tá bom, a gente pode combinar. Se for só... Para quem quiser. Próxima aula é sua, gente. Murilo, calma. Próxima aula é você que vai fazer com o Wagner. Obrigada, Murilo, você achou uma solução para o meu problema. Wagner, pode passar para ela a parte A todinha, você vai fazer a parte B. Tá, Wagner? Ela vai fazer a parte A. Eu achei que era um encontro de amor aqui, entendeu? Mas o amor é para fazer crescer a pessoa, esse é o amor verdadeiro, né? Mas não assim, né? É isso aí mesmo, tá vendo? Murilo, não quero mais ser tua parça no fundão, tá? Não quero mais. Os ausentes que falam, digitam ainda que esqueceram o curso na semana passada, esqueceram que tinha aula na cara minha e do Wagner, não é? Mas como a gente tem que fazer o amor e a caridade, a gente perdoa, né, Wagner? Mas a gente vai mentir. Vocês estão ensinando bem, entendeu? Senão a gente ia mentir, a gente ia ficar com peso na consciência, coração pesado e tal, e aí não ia dar certo, entendeu? Por isso. Não. Vocês não queriam contrair 2 débitos, já contraíram um de faltar na aula. O pessoal tá liso. Tá vendo só, Pepe? Não, na hora que eu vi com o Murilo, eu falei, meu Deus do céu. É tu. Não, gente, agora o Wagner vai colocar, a gente combinou, ele vai colocar lembrete a semana inteira. Aula quinta,
na segunda-feira. Gente, Não. vai ter aula quinta, aí no dia eu falo assim, vai ter aula hoje, vai ter aula hoje, vai ter aula hoje, vai ter aula hoje, Gente, pra vocês não esquecerem mais. Quando eu vou pra empresa, assim, cara, tipo, o dia é uma loucura, assim, tipo, quando eu vou ver, é 8 horas da noite, assim, eu falo, oi, o que eu tô fazendo aqui ainda, sabe? Aí eu falei, nossa, eu esqueci completamente. Mas funciona, né? Falar lá no grupo lá que vai ter aula hoje. Funciona, Pode continuar? pode. Você viu que eu entrei, eu só me atrasei, né? Porque a minha aula terminou hoje, demorou para acabar. Eu olhava e falei, meu Deus do céu, calma, vai dar certo. Eu falei, nem que eu participe os 10 últimos minutos, mas eu vou entrar. Não tem problema não, pode entrar pelo carro, o Murilo também às vezes está assistindo, né, no transporte para casa, não tem problema não, tá? É importante vocês escutarem. Pepe, você que é o mais maduro do grupo, quer falar alguma coisa? Não, eu não longe disso. Eu só escuto. E é interessante, né, como as coisas são, porque você tá falando de discurso de oratória. E essa é a minha maior dificuldade. Eu tô pensando em me matricular em curso disso, porque eu sou péssimo nisso. Então, poxa, se esse curso acontecer, veio, tipo, Gente, não vai ser um curso de oratória, tá? Não, mas um treino, né? olha Porque- aí o vermelho aqui, ó. Olha aí o Um vermelho aqui, ó. exercício. Porque você pega um assunto que você domina, né? Que você estudou e você só potencializa ele na oratória, pode facilitar bastante, né? Ó, na palestra que a Carla deu falando sobre a ansiedade, é porque eu fiquei ali precisei ficar na recepção e tal. Mas a minha vontade era de ir lá na frente, Carla, e conversar com você. Porque assim, como é uma situação que eu vivo, que eu luto diariamente sobre isso, parecia que você estava falando comigo ali, assim, o tempo todo, sabe? Ai, que bom. Eu querendo participar. Então, realmente, quando é um tema que a gente domina, né? Seja porque a gente sente ali o lado bom ou até mesmo o lado ruim daquela situação, acaba gerando mesmo um certo conforto ali para a gente poder expor, né? Para a gente poder falar, porque é uma coisa que você vive, né? Que você sente. Então, acaba sendo um pouco mais fácil mesmo. Não 100%, mas facilita ali. Agora, Pepe, sabe uma coisa que eu vou te perguntar? Ultimamente eu brinco que eu tô meio advogada do diabo, né? Eu só tô filosofando e perguntando e apertando as pessoas, assim, nesse sentido, né? Tô espetando para a coisa sair lá de dentro. As pessoas que apresentam maior dificuldade de falar em público, de expor as suas ideias, é porque elas temem o julgamento do outro. Então, é uma coisa assim para você se pensar, porque se você tem um bom raciocínio, se você desenvolve bem um raciocínio que você sabe que você está desenvolvendo, você está acompanhando, você está pensando, você tem conteúdo, você tem conhecimento, então não é um problema de você não conseguir ligar as ideias, né, que aí essa é uma outra coisa, mas por que será que às vezes a gente trava frente ao público? Porque a gente acha que está sendo julgado. É isso aí. E qual é o temor, qual é o medo de ser julgado? Por quê? Entendeu? Então é isso assim que a gente tem que trazer para dentro da gente, que às vezes a gente não tem dificuldade oratória, nossa dificuldade é outra. É o medo do julgamento, e daí a gente... É o medo do julgamento. E por quê? Se a gente não está falando que é todo mundo imperfeito, todo mundo está tentando acertar, por que eu fico com medo de ser julgada em algumas situações, né? Não sei se faz sentido, mas para mim faz todo sentido. Eu não consigo falar sobre o meu trabalho, assim, tá sendo uma dificuldade para mim. Toda terça-feira eu tenho uma reunião com os gerentes para apresentar um projeto, uma entrega minha, e assim, às vezes eu não consigo nem ligar a câmera, porque eu já começo a ter essas crises de ansiedade, né, e não consigo falar. Medo do julgamento, porque o meu trabalho, como que eu não consigo falar sobre o meu trabalho? Uma coisa que eu faço é o medo do julgamento deles. É o medo do julgamento deles. Então, começa a botar luz nisso, pensar sobre isso, para você ver o quanto às vezes você pode melhorar nessa área. É se perguntar, por que eu tô com medo de ser julgada? Verdade. Né? O Wagner já é o oposto, ele não tem medo de julgamento nenhum, né, Wagner? Já topou, mesmo sem saber se sabia, ele já foi, né? Autoestima lá em cima, isso aí. A cara dele. Mas
O Wagner era outra coisa, que eu lembro que eu falava no começo com ele. O Wagner tinha dificuldade, né, Wagner? Vou abrir o jogo agora. Que a gente conversava, ele tinha dificuldade de aceitar os elogios, né? Então hoje ele já está aceitando melhor, bem melhor os elogios quando a gente colocava as coisas para ele. Cada um tem uma coisa, gente. Um dia vocês vão... E eu ficava elogiando ele direto toda a aula. Eu falei, professor, ficava te lascando e não sabia, hein, Wagner? Não, mas é importante a pessoa aprender a aceitar elogios também. Por que se coloca num lugar que não merece elogios? Se os elogios são sinceros, a gente tem que agradecer e aceitar, né? Por que a gente se cobra tanto, né? Eu acho que até pensando até nessa caridade maior, quando alguém elogia outro, é um ato de caridade também. Né? E por que eu não posso aceitar isso? O Wagner tá mandando bem também no Evangelho, nas quarta-feiras lá. Você viu? Ele melhorou muito a oratória. Às vezes que eu consegui participar, ele super representou. Tá vendo o que você vai falar, Wagner? Você vai falar assim, obrigada. Obrigado, gente. Obrigada não, obrigado. Obrigado. Por nada. É assim, aceita, traz para dentro o elogio. Isso, aceita. Ai, gente, mas eu adoro estar com vocês, viu? Sempre é muito bom. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Na outra aula eu conto as minhas peripécias. Se eu tiver canela ainda, se eu tiver sola do pé, se eu tiver viva. Tira foto, manda pra gente ver. Se eu tiver internet, eu mando. Mas eu já sei que no sábado, quando a gente chegar lá em Diamantina, a gente já vai conhecer a Casa de Guimarães Rosa, que, na verdade, essa expedição, ela é o caminho do Sertão Veredas, né? Então, você pode estar caminhando por onde passou toda a história lá. E aí eles conseguiram lá da gente conhecer esse lugar que estava fechado por um tempo, tipo um museu da casa onde ele morou. E aí a gente vai partir dali, acho que vai ser bem legal. Nossa, vai ser lindo. Vai dar 28 graus, sem previsão de chuva, graças a Deus. Bastante protetor solar, água, sim, e aproveita, porque deve ser uma experiência assim, muito louca. Nunca fiz, vamos ver. Semana que vem, na outra semana eu conto para vocês. Tá bom. Tá bom? Então, gente, ó. Ah, não, falta oração. Oração. Calma, se despede assim não. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui aprendendo, estudando, conversando sobre o nosso Evangelho. Podemos aqui mandar vibrações para o cristão, para as pessoas que vão receber a sexta amanhã. Muitas bênçãos de caridade verdadeira, de amor. Muita luz para todas aquelas pessoas. Muita luz em nossas casas. Que Deus ilumine e equilibre e harmonize cada uma das nossas casas. Agradecemos aos nossos mentores que estão nos acompanhando, nos assistindo, aos desencarnados. Que Deus nos ilumine por esse restante de semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.